As pessoas me perguntam se depois de ter estudado tanto sobre teologia, filosofia e sobre ciência, se eu ainda creio em Deus. E elas acreditam que por conta disso eu não creio em Deus. Chega ao ponto de um pai uma vez me dizer o seguinte: doutor, eu posso falar com o senhor sobre Deus dentro do tratamento do meu filho em psicoterapia? Eu disse claro. Ele supunha, portanto, que eu não cria em Deus pela minha postura científica, filosófica e até pela minha postura de separar a religião das questões da espiritualidade da fé, que são coisas muito diferentes. Se você está acompanhando esse quadro, você já entendeu. E se não entendeu, é só repetir o vídeo e continuar buscando entender e continuar assistindo. E outras pessoas me dizem o seguinte: como que você, sendo um homem estudioso da ciência, da filosofia, ainda crê em Deus? E outros ainda vão além. Me ouvem falar de ciência e acham que eu não creio em Deus. Me ouvem falar de filosofia, a mãe de todas as ciências, e acham que eu não creio em Deus. E me ouvem falar, inclusive, sobre Deus e continuam achando que eu não creio em Deus. Bom, deixa eu explicar para você nesse quadro qual é o Deus que eu creio, como eu já expliquei em outros, e deixa eu explicar para você a diferença de tudo isso e tentar mostrar para você o porquê que, apesar de eu estudar sobre teologia, filosofia e religião, e sobre a fé, e sobre a espiritualidade, e sobre a ciência, cada vez que eu estudo mais sobre teologia, filosofia e sobre ciência, mais eu creio em Deus. Deixa eu explicar o porquê disso para você nesse quadro de hoje. Olha, quanto mais eu estudo teologia, filosofia e ciência, mais eu creio em Deus. Por quê? Existe uma coisa muito curiosa. Existe uma frase de um filósofo que ele diz o seguinte: um pouco de teologia torna você fanático, um pouco de filosofia torna você incrédulo, e a junção dos dois te traz equilíbrio. E é isso que eu creio. À medida que eu fui estudando sobre teologia, filosofia, sobre ciência, eu fui me tornando uma pessoa cada vez menos religioso e mais um homem de fé e espiritual, podendo assim dizer que eu sou um homem de fé e espiritual não religioso, que crê num Deus que é diferente de tudo que está na religião. Agora deixa eu explicar para você porque que mesmo estudando muito sobre teologia, filosofia e sobre ciência, eu continuo crendo em Deus. Essa é uma conversa que eu tive com a minha esposa, a Ana Lídia, quando a gente se conheceu. Ela é bióloga. Ela me contou sobre as teorias da biologia, a teoria da criação, a teoria da evolução, a teoria da biogênese, a teoria que sai de tudo isso e tenta explicar a vida por meio da teoria divina. Não sei se você sabe, mas a biologia tem uma teoria chamada teoria divina. Existe também a teoria do design inteligente, tem muitas teorias para tentar explicar a vida na biologia. E ela me explicava com detalhes quando a gente se conheceu. Isso, na data que eu gravo esse vídeo, há aproximadamente 17 anos atrás, ela me explicava com detalhes tudo sobre a vida. E então, no final, eu falei para ela: se a ciência explica toda a vida, então não precisa de Deus para poder, entendeu, criar a vida. A própria ciência mostra como a vida se criou sem a necessidade de Deus. E então ela me trouxe um exemplo muito interessante. Eu queria compartilhar esse exemplo com você. Ela dizia o seguinte: imagine que você tenha um relógio, tipo um relógio suíço, de 3.000 peças, montado, batendo a hora certa, a hora do sol. E que de repente você desmonte essas 3.000 peças desse relógio suíço, que está montado, batendo a hora do sol. Você desmonta ele todinho e põe num saco. E você pega e balança, 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 balança. Quantas bilhões de vezes você vai ter que balançar esse saco e quantas bilhões de vezes você vai ter que balançar esse saco ao longo de bilhões de anos para que esse relógio se una todas as peças corretamente e ainda bata a hora certa de acordo com o Sol. Qual a probabilidade estatística e matemática disso acontecer? Eu sei que você vai dizer que no lapso de 14,5 bilhões de anos é possível que a estatística vá se alargando e as probabilidades disso acontecer sejam maiores. Então você está falando, não é de um relógio de 3.000 peças que se une e bate a hora certa. Você está falando de bilhões elevado à Google potência de estrelas, poeira cósmica, planetas, sóis, mundos, universos, multiversos, multiuniversos e um cosmo inteiro funcionando de maneira junta
organizada, sincronizada, batendo na hora certa, de maneira que se uma coisa der errado em um lugar, sai em catástrofe em todos os lugares. Que precisa ter uma sincronicidade perfeita. Agora deixa eu explicar uma coisa. Existe em você células e estruturas biológicas dentro do seu corpo funcionando sincronizadamente para que você exista. Entenda, você é um universo funcionando de maneira sincronizada para que você funcione como um milagre da vida. Imagine o cosmos inteiro. Então é por isso que eu creio em Deus. Eu creio que existe uma causa primeira, porque mesmo que o Big Bang explique que duas luzes se chocaram e formaram uma massa não existente e evoluiu todas as coisas, numa probabilidade como essas contas que acabamos de fazer, a pergunta é: quem mesmo criou essas luzes e quem fez elas se chocarem? O nada não cria nada. É preciso que o nada seja alguma coisa e o nada é alguma coisa. E é preciso que alguma coisa crie alguma coisa, porque o nada não cria nada, só alguma coisa cria outra coisa. Então é preciso que haja uma causa primeira, e essa talvez seja o que chamamos de Deus. Bom, fica para você essa reflexão, é só um assunto que fala sobre como eu concebo Deus e como você concebe Deus. Respeitamos um ao outro, dizendo Namastê. Nesse que é o nosso quadro, não é sobre religião, é sobre relação. E eu não quero converter você. Eu quero apenas compartilhar com você essa relação de fé, espiritualidade que não precisa ser religiosa.